Olá pessoal, tudo bem? Hoje no Sarau Química em Arte temos a presença ilustríssima do professor Breno Lima, da UTF-PR Curitiba. Seja muito bem-vindo, professor Breno Lima. Boa noite, professor Martinho, boa noite a todos. Eu quero agradecer pelo convite, estou bem feliz de participar desse projeto de vocês, do Sarau, né? E espero que vocês gostem aqui dessa conversa. Nosso muito obrigado, professor Breno, por estar aqui conosco, ter aceitado o convite, para que possamos, então, conhecer um pouco da sua historicidade enquanto pessoa e enquanto músico de formação, Breno Lima. Ô, Breno, conta aqui para nós do Sarau Química em Arte um pouco da sua trajetória de vida até chegar ao TFPR. Você que vem lá do estado de Goiás, que é um estado de muitos musicistas. Então, Martinho, eu comecei a estudar música aos 6 anos de idade, né? Como você falou, eu sou de Goiânia e eu morei em Goiânia até meus 23 anos de idade. Meus pais me colocaram eu e minha irmã na aula de música, porque na nossa família nós tínhamos tios e tias, e meu próprio pai era cantor de igreja, assim, né? Então, e meus pais sempre valorizaram muito a música lá dentro de casa. E então, com 6 anos, eu já estava na aula, né? E aí eu comecei a fazer aula, participava também dos corais da escola de música, também os corais da igreja. Eu acho que, como muitos músicos, né, eu comecei a minha carreira também dentro da igreja, né? E eu fazia parte de uma comunidade de fé que a música era uma parte muito importante dos cultos, né? Então, eu cresci nesse meio, né? Tanto na família, que eu tinha pessoas, como eu falei, tios e tias, e meu pai também era muito envolvido na música, e também por causa das escolas de música que eu passei, né? Durante a infância e a adolescência. Na adolescência, eu fui estudar num conservatório de música lá em Goiânia, bem tradicional, bem forte, público, sabe? Aqueles conservatórios públicos, né, das cidades, assim, e lá em Goiânia tem o Gustav Ritter. E eu estudei lá, e lá tinha coral, tinha aula de teoria, tinha aula de história da música, e eu fazia aulas de piano lá também. Então era sempre assim, era sair da escola, né, do estudo regular, tipo ensino fundamental, ensino médio, e depois passava as minhas tardes nas escolas de música, era basicamente isso, né. Então foi aí que começou. Aos 17 anos eu prestei vestibular para bacharelado em música, piano, na Universidade Federal de Goiás. Então eu ingressei, passei no vestibular e fiz meu bacharelado em piano, na classe da pianista Lúcia Barrenechea. Até aí, então, comecei com 6 anos, deu a época de prestar vestibular, eu fiz vestibular para música e fiz meu bacharelado em piano. Depois disso, eu me mudei para Curitiba porque eu queria ter uma experiência diferente, eu queria fazer um mestrado ou uma especialização, alguma coisa fora de Goiânia, que é o lugar que eu cresci, que é onde eu estudei, que é onde eu, enfim, toda a minha base de vida, né, não só musical, mas tudo aconteceu em Goiânia. Então eu queria ter uma experiência diferente. E como eu tinha alguns parentes aqui em Curitiba, eu falei assim, eu acho que eu vou fazer, vou tentar, vou me mudar para Curitiba e eu quero tentar algo diferente. E aí, vindo para Curitiba, eu fiz minha especialização em música de câmara na Escola de Música e Belas Artes do Paraná. E aí, isso foi em 2009, 2010, mais ou menos. Foi muito interessante porque foi a maneira que eu entrei, que eu me inseri no meio musical curitibano, assim, né? Podemos assim dizer. E ali eu conheci as coordenadoras do curso, né, lá da Embap, da Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Comecei a conhecer muitos músicos aqui de Curitiba e como era um curso de prática, né, de performance mesmo, eu fiz amizades e fui, enfim, fui conhecendo pessoas novas da área de música aqui de Curitiba, né? Então foi muito importante. Aí depois disso, em 2012, abriu vaga na UTF-PR para professor de música, pianista, professor substituto, né? Então eu fiz o processo seletivo em 2012 eu fui aprovado. No final de 2012, mais ou menos, eu soube que teria um edital para professor efetivo de música, né? Então, em
2012, eu fiz o concurso público, né? E fui aprovado. Então, eu trabalho na UTF-PR desde 2013 como professor efetivo de música lá. E aí, passados os meus 3 anos de estágio probatório, né? Que acho que você entende, né, Martim? Eu senti o desejo de fazer mestrado, né? Porque quando eu entrei, eu não tinha mestrado ainda. E aí começou todo um processo de pesquisa, onde fazer mestrado e tudo mais. E aí eu fui pesquisando, eu sempre quis fazer uma pós-graduação, mestrado ou doutorado fora do Brasil. E aí eu consegui, enfim, nas minhas pesquisas eu fui fazer audições e fui fazer provas para fazer meu mestrado lá nos Estados Unidos. Em 2016, 2015, né, final de 2015, eu fui aprovado para o mestrado. Então, em 2016, eu fui para o mestrado na Universidade de Massachusetts. E lá eu fiz 2 anos de mestrado, né? E em 2018 eu voltei para cá e estamos agora aqui. Um maravilhoso caminho que você percorreu dentro da cultura, desde a sua infância, buscando a música enquanto ciência de estudo e, ao mesmo tempo, de espiritualidade associada. Durante essa sua trajetória, Breno, na UTF-PR hoje, quais tipos de projetos você desenvolve para além do ensino? Então, professor Martinho, na UTF-PR eu coordeno alguns projetos de música lá, né? Um deles é o Pianotech, que é um projeto de extensão na área de piano. E em 2018, quando eu voltei do mestrado, eu planejei esse projeto e coloquei ele para acontecer, né? E aí começamos eu comecei a fazer meio que uma pesquisa de campo, assim, né? Ver como é que seria esse projeto, como é que eu poderia ter um projeto de performance em música, piano. E aí foi onde eu comecei a fazer fiz audições para abrir, né? Primeiro eu abri para todos os alunos da UTF-PR, anunciei que teríamos um grupo de pianistas da UTF, e aí eu fiz uma audição, e aí tenho um grupo, eu dirijo um grupo de pianistas hoje lá. Nós somos 18, são 18 alunos que fazem parte desse projeto, e nós trabalhamos em estilo masterclass, ou seja, os 18 alunos juntos, e eu dirijo a aula, né? E a cada aula, a cada encontro, que acontece uma vez por semana, às quintas-feiras, das 5 às 7. E aí, cada aula, cada encontro, 3 ou 4 pianistas tocavam, e todo mundo poderia falar sobre a obra que o aluno tocou, e eu dava o arremate final, falando sobre performance, estilo, o que ele poderia melhorar. Então, é uma aula em grupo. Além desse projeto, tem os projetos de performance que acontecem na universidade, que seriam 3. Seria o Sério TFPR Musical, o projeto Doce e Canção e o projeto Som no Queijo. Esses projetos são projetos todos de performance em música, abertos aos alunos e à comunidade externa, por ser uma atividade de extensão, mas cada um tem uma peculiaridade, né? A série UTF-PR musical é uma série de concertos que acontecem durante o ano, então eu convido artistas da comunidade externa e também musicistas ali da UTF-PR, e a gente faz um concerto um pouco mais dentro do teatro da UTF-PR, um ambiente mais fechado, mas não, é um concerto, né? Acontece à noite e geralmente de música erudita. Já o Doce Canção é um projeto que acontecia à tarde na UTF-PR. Então, tipo assim, chama Doce Canção porque é logo após o almoço. E aí a proposta era fazermos um sarau após o almoço e as pessoas era feita toda uma divulgação, aberto tanto para a comunidade interna quanto externa também. E tinha toda uma programação de música no horário de 1 hora, era 1 hora da tarde, para ser um horário diferente da série UTF-PR musical, que era sempre à noite. E o Som no Queijo já é um projeto que existe há muito tempo na universidade, tem acho que 10 anos, e é um projeto onde nós abrimos espaços para músicos da UTF-PR. Esse é específico para alunos nossos. Então, o aluno poderia se inscrever, ele poderia comparecer e fazer uma audição comigo para participar do projeto,
ou ele mandava um vídeo e ele, nesse vídeo eu falava, vamos trabalhar tal coisa, ou não, você já está pronto para apresentar. Então, o Som no Queijo é um lugar para o aluno da UTFPR. Então, aí era sempre violão e voz, mas já tivemos também piano, e esse acontece meio-dia. O pessoal está ali no RU, e aí o Som no Queijo acontece de meio-dia a 1 da tarde, ali no pátio da UTFPR, que é um jardim que a gente tem ali no centro. Então, seria esses 3 projetos também. E também eu sou pianista dos corais da UTFPR, né? Trabalho com a professora Priscila Pritter, e tem o programa de canto coral. Então, são 5 corais. Eu, desde que eu cheguei do mestrado, em 2018, eu permaneci como pianista do grupo maior, né? Do coral que tem o maior número de cantores, assim. E aí tem um coral feminino, tem um coral infantil, tem um coral que chama Terça Maior, e tem outro que chama Entrevoz. E aí eu ensaiava, preparava pianistas para atuarem como pianistas desses grupos. A Priscila trabalhava com alguns regentes para trabalharem com esses grupos, então era bem interessante isso também. Então são esses os projetos. São muitos projetos de extensão lá na UTFPR, na área de música, e é bem interessante, assim. Um excelente trabalho que você desenvolve, trazendo sempre a questão formativa e de difusão da cultura musical para todos os integrantes da comunidade acadêmica e a comunidade regional da UTFPR. Realmente é um trabalho de grande relevância. Ô Breno, em relação à pandemia, para a área de música, houve vários desafios. Acredito que um deles, maior, foi a questão dos ensaios, propriamente ditos, e a questão do acompanhamento do desenvolvimento técnico dos estudantes de piano, que seria um dos seus projetos. Que tipo de ações vocês estão desenvolvendo para superar esta dificuldade que se tem? E também poderia falar um pouco sobre o seu canal no YouTube, o Breno Lima, pianista? Claro, sim. Então, as ações, a pandemia chegou ali em março, né? Porque a gente não sabia como seria, se nós teríamos estrutura, né, para trabalhar remotamente, como trabalhar remotamente com a música, né? Bem, a questão dos corais, aliás, todas as aulas estavam canceladas, né? Não poderia ter aula presencial. Piorou cantando, né? Porque, enfim, são partículas de saliva no ar, né? Então, paramos tudo. Para mim, foi um momento de adaptação, viu, Martim? Porque, como a gente estava conversando, né, não é do dia para a noite que você vira aula remota, né? Tudo começou a ser à distância, então, no Pianotech, nós continuamos o projeto, e a série TFPR também nós continuamos. Mas como que aconteceu? Eu atendi os alunos individualmente, remoto, né? Então, nós fazíamos uma live, e aí eu atendia cada aluno individualmente, porque em grupo seria complicado, né? Então, esse foi o primeiro desafio. Nós éramos, agora diminuiu um pouco de alunos, também teve uma saída, né, por causa dessa pandemia. Nós tivemos alunos que voltaram para suas cidades, né, porque nem todos, obviamente, são de Curitiba, né? Então, teve alunos que simplesmente sumiram. Eu não tenho mais contato, saiu do grupo e tudo mais, mas foi minoria. A maioria continuou, encarou o desafio de fazer esses encontros remotos. E, assim, outro desafio que nós encontramos, nós que trabalhamos com música, é a questão do som, né? Se perde muito, né, de sonoridade nessas plataformas. Eu sei que o Zoom melhorou, né? Acho que tem todo um melhoramento nessa área, assim, mas o som é um desafio muito grande. Às vezes o aluno estava tocando lá e o som travava, aí aparecia, o som voltava com tudo. Então, enfim, esse desafio foi eterno, né? E aí o que eu propus em conversa com a minha chefia e tudo mais, eu continuei com o Pianotech e com a série TFPR musical. Nós fizemos esse ano o Festival Nepomuceno, em homenagem ao compositor brasileiro Alberto Nepomuceno. E então nós recebemos pessoas de fora, professores de outras instituições,
e também no Pianoteca. Por exemplo, nós recebemos a pianista Maria Tereza Madeira, uma pianista carioca, e ela deu uma aula para o Pianoteca, né, para a turma do Pianoteca. E no Festival Nepomuceno nós tivemos várias programações, nós recebemos 4 convidados, que foi a pianista Simone Leitão, que mora em São Paulo, o professor da USP, Ricardo Balesteiro, o professor da Unirio, o Avelino Romero, e o pianista Daniel Sanches, um brasileiro que mora em Portugal. Então tivemos, além dos encontros comigo, né, que os alunos tinham comigo, eu quis trazer professores de fora para ter para chamar mais os alunos e para manter o aluno animado ali também, né, nesse projeto. Então foi muito interessante, foi muito desafiador a pandemia, mas a gente foi se adaptando. Você comentou do meu canal de YouTube. Como é que eu já tinha esse canal, só que eu tinha 12 inscritos antes da pandemia, porque eu não alimentava muito. Eu só tinha um canal, sei lá, eu fiz um canal e guardava alguns vídeos lá. Com a chegada da pandemia, começou um movimento, acho que em todas as áreas do conhecimento, né? Não só em música, mas da gente ter, eu comecei a ter contato com outros músicos do Brasil e do mundo, e isso foi me chamando a atenção e foi muito interessante ver e conhecer o que os outros professores, os outros músicos, os outros pianistas estavam produzindo na vida, né? E eu falei, nossa, eu acho que eu vou investir no meu canal de YouTube para fazer meu portfólio, né? Deixar registrado alguns trabalhos que eu fiz, registrar algumas lives que eu fui convidado, por exemplo, eu fui convidado pela Unirio, pelo Instituto Vila Lobos, e participei, assim como vocês aí me convidaram, eu também participei de uma live lá com eles. Então eu fui registrando várias vários várias produções, digamos assim, que eu fiz e não tinha guardado, né? Eu não tinha deixado registrado, entendeu? Então foi por isso que eu resolvi investir um pouco mais, até mesmo para os alunos terem acesso, né? Então, eu até convido aí quem puder, por favor, se inscrever no meu canal, Breno, com 2 N's, Lima. E então foi isso, foi uma maneira de registrar um pouco as minhas produções musicais. E eu acho que valeu a pena também. E no dia 11 de dezembro, nós fizemos um recital com os alunos do Pianoteca, inclusive está lá no canal da UTFPR, vocês podem acessar lá. E a gente fez uma homenagem a Alberto Nepomuceno e a Beethoven. Então, tem obras desses dois compositores, também teremos Gershwin, Tom Jobim, Milton Nascimento e muito mais. Então, acessem lá também o canal da UTFPR e vocês vão assistir lá o recital do Pianoteca. Nossa, Breno, meus parabéns por todo esse teu empenho, desse trabalho de se reinventar e realmente fazer um trabalho bem diferenciado, um trabalho dentro do Serviço Público Federal, que atualmente ele é tão criticado e tão atacado pelo sistema governamental, infelizmente. Infelizmente. Breno, em relação ao seu trabalho enquanto pianista, você poderia comentar sobre algumas peças e apresentar aqui para todos que estão nos assistindo hoje? Com certeza, Martim. A primeira que eu vou mostrar para vocês é uma peça do Alberto Nepomuceno, que foi um compositor muito importante para a história da música brasileira. Ele é reconhecido como o precursor do nacionalismo na música erudita brasileira e ele trouxe uma ideia de cantar-se em português. Olha que interessante, lá no início do século XIX, as escolas de música no Brasil não tinham canto em português, só se cantava em italiano, alemão, francês. E Alberto Nepomuceno foi um dos que falou, porque a gente precisa cantar na nossa língua, a gente tem de haver, né, tem que ter repertório de música no canto em português, que é a nossa língua, é a língua da nossa pátria. Então ele mesmo escreveu muitas obras para piano e voz. E esse ano de 2020, como eu acho que eu comentei, está sendo celebrado o centenário da morte de Alberto Nepomuceno. Foi inclusive por isso que nós fizemos na série UTFPR musical, o Festival Nepomuceno em celebração à vida do compositor. Então, a primeira obra que eu vou mostrar para vocês é uma peça do Alberto Nepomuceno para piano solo. E ela se chama Galhofeira. Galhofeira significa alegre, divertida. Alberto Nepomuceno, como eu falei, ele queria trazer um sotaque brasileiro para as obras dele, né? E a Galhofeira é um bom exemplo disso. Ela é um machixe,
na verdade, um ritmo muito antigo, né? E ele colocou esse ritmo nessa composição dele, uma música para piano solo, com piano, que é um instrumento super clássico, e ele trouxe uma brasilidade para essa composição, né? Por isso que eu escolhi essa primeira obra, chamada Galhofeira, Opus 13, número 4. Então, espero que vocês gostem. Nossa, que música maravilhosa, com um ritmo realmente, genuinamente brasileiro para o piano. E o que mais impressiona, Breno, é a sua precisão nas notas e a dinâmica que você impõe ao piano. Eu gostaria também que você compartilhasse, Breno, quantas horas de estudo aqui para um pianista para chegar nesse nível técnico. Se você pudesse compartilhar essa informação aqui com todos que estão nos assistindo hoje, porque muitas pessoas, quando veem um pianista tocando, eles acham que aquilo ali já foi um dom, né? Que a pessoa nasceu já com aquilo ali desde a sua gestação e que de uma hora para outra ele sai tocando daquela forma. Você poderia compartilhar de quantas horas de estudo para um pianista executar uma peça desta complexidade e com tanta precisão?
Martim, essa pergunta foi excelente, porque é algo que se discute muito, né? Até mesmo entre os pianistas, assim, é difícil estabelecer quantas horas, falar assim, tem que estudar X horas, né? Mas, assim, voltando lá no início, quando eu era criança, eu nunca fui uma criança prodígio, assim, sabe, aquelas criancinhas que saem no piano tocando tudo já. Não, eu era uma criança normal. Só que é interessante que minha mãe, na verdade, ela colocava a gente para estudar 20 minutos por dia, mais ou menos, né? Aí quando a gente foi crescendo, era meia hora, 40 minutos, 50 minutos, uma hora. Então isso variava um pouquinho também, porque ia chegando perto de um recital, aí a gente ficava mais assim, nossa, tem que estudar, né? Mas então, assim, essa disciplina desde criança veio da minha mãe, né? Que ela botava no relógio ali para a gente estudar. Mas não era nada assim. Quando criança, eu não estudava 5 horas por dia, eu não estudava 6 horas por dia. Não. Era igual, como eu falei, era uma infância muito, muito normal. Aí, quando eu cheguei na adolescência, eu vi que eu gostava muito de música, e aí algo dentro de mim mesmo falou: eu tenho que estudar mais. Então, aí, quando eu entrei naquele conservatório que eu falei no início, o Conservatório Gustavo Ritter, lá em Goiânia, era super difícil. Primeiramente, era super difícil conseguir vaga para entrar, porque era público, era gratuito, né? Então, era muito concorrido. Então, uma vez que eu entrei lá, eu queria aproveitar ao máximo. Então, eu já estudava um pouco mais. Quando foi chegando a época de vestibular, porque no vestibular para música, né, por exemplo, eu escolhi a habilitação piano, aí eu teria que preparar todo um repertório para fazer a prova específica, na época chamava prova específica, que aí eu fazia, era feita uma banca, né, uma banca de pianistas, professores da UFG, no caso, e iriam me avaliar para ver se eu poderia entrar na faculdade de música. Outra coisa que é um paradigma, a gente não entra na faculdade de música para aprender dó, ré, mi, fá, sol. A gente entra para entrar lá, igual na faculdade de arquitetura, por exemplo, você já tem que ter uma base, né? Você tem que ter toda uma base para cursar a graduação, né? Então aí, antes de entrar no vestibular, eu estudava muito, além de estar fazendo o terceirão, né, do ensino médio, eu tinha que estudar muitas horas por dia para fazer a prova específica de piano. E aí na faculdade, como eu fazia bacharelado em piano, aí o negócio pegou, porque aí eu tinha que estudar muitas horas por dia, né? Mas eu não falaria que tem que estudar tantas horas por dia, porque depende muito da pessoa e depende muito da. Tem técnicas também de estudo, tem a técnica Pomodoro, não sei se vocês já ouviram falar, que é uma técnica de que você estuda de 20 a 25 minutos e dá uma pausa, aí depois você volta e estuda 25 minutos de novo. Então, assim, tem várias técnicas de estudo. O que eu posso dizer é que, com certeza, eu não nasci tocando a galhofeira, como vocês viram agora. É todo um processo de construção, é muita paciência, e ninguém nasce tocando assim. Quer dizer, tem uma porcentagem mínima, né, de gênios, né, em qualquer área de conhecimento, não só em música, mas a maioria de nós, né, nós somos pessoas comuns. Então é muito estudo, é muito suor, é muita dedicação mesmo. E eu queria dizer então isso. Quando a gente, principalmente na área artística, né, quando a gente vê alguém, enfim, tocando um instrumento bem ou cantando bem, ou então qualquer área, né, da arte, a gente acha, nossa, essa pessoa nasceu com um dom divino, né? Eu acredito que tem eu acredito que vem do alto, né, essa coisa do prazer em fazer música, por exemplo, mas assim, a dedicação é a mesma. Se você não sentar na frente do piano para estudar, você não vai tocar nada, você não vai dominar o instrumento. Então é muita dedicação, é muito estudo e é isso. Então, eu acho assim, igual tem muita gente da área de canto que fala o seguinte: se você fala, você canta. É só você treinar, é só você se dedicar. Então, no piano, violino, violoncelo, flauta, é tudo a mesma coisa. Aliás, se a gente quer dominar bem algum conteúdo, alguma coisa na vida, é muita dedicação. Então, na música não é diferente, é exatamente a mesma coisa. Dedicação, estudo e suor. Realmente, Breno. Essa seria o grande segredo para você atingir este grau técnico e também não somente técnico, mas
um grau de sensibilidade musical com a sua experiência. Então, aproveitando, já que estamos falando das peças para piano, você poderia apresentar mais uma peça aqui para nós? Com certeza. A próxima peça vai ser uma homenagem que eu e dois amigos fizemos para o compositor italiano que infelizmente faleceu em julho de 2020 desse ano, o Ennio Morricone, que foi um grande compositor de músicas para cinema. Ele é um compositor que foi muito premiado, até mesmo em Hollywood. Ele tem mais de 500 peças, 500 obras compostas para cinema. Então ele é o grande nome, um dos grandes nomes da música cinematográfica. E aí eu convidei dois amigos meus da Orquestra Sinfônica do Paraná, que é o Ricardo Molter, no violino, e o Marcos Vicensuto no corno inglês. E aí nós três fizemos uma adaptação de uma obra do Ennio Morricone, que é o Cinema Paradiso. Então, com vocês, Morricone, uma homenagem a esse grande compositor. Uma música belíssima que realmente acalma a alma, trazendo muita paz, muita tranquilidade e, claro, né, muita musicalidade. Em relação à sua experiência nos Estados Unidos, Breno,
Você poderia contar um pouco para nós desta experiência e também apresentar alguma peça para piano que você acabou desenvolvendo em Massachusetts? Então, Martinho, minha experiência lá nos Estados Unidos foi de grande crescimento mesmo. Como eu falei lá no início, eu sempre, quando eu estava lá na graduação, lá no bacharelado em piano, lá na UFG, eu tive professores que estudaram fora do Brasil, né? Então, tinha professores que estudaram nos Estados Unidos, Alemanha, França, Portugal, e eu ouvi as experiências deles, né? E professores bons sempre deixam marcas na gente, né? Então, aí eu falava, caramba, eu quero formar, eu quero terminar aqui, eu quero estudar fora. E, assim, foi um processo de muita luta, porque não é fácil porque envolvem outras questões, né? Tipo, você concorre à bolsa, né? Porque é impossível você pagar um curso de mestrado fora do Brasil. O dólar na época, em 2016, já estava 3 e pouco, hoje está 5 e pouco. Mas na época já era 3 e pouco, então, tipo assim, sem bolsa seria impossível conseguir estudar fora, né? Outra questão é que você tem que passar na prova de proficiência na língua, né? Em inglês, no caso. Então, eu tive que estudar muito por TOEFL test, né? E esse processo foi muito árduo, foi muito difícil, porque foi uma prova que, para mim, foi muito difícil. Acho que muitos estudantes que devem estar me ouvindo agora devem saber dessa prova. Você também, né, Martim? Então, é uma prova muito difícil. É uma prova de inglês, assim, muito complicada. E eu lembro que eu tive muita dificuldade. Eu fiz a prova do TOEFL test, eu fiz 4 vezes. Então, eu não conseguia a pontuação que eles pediam. Então, assim, ter conseguido ir para os Estados Unidos estudar foi um presente de Deus, assim, porque eu ralei muito, estudei muito para conseguir, porque a bolsa também é uma concorrência, né? Então, eu tive que ir lá pessoalmente para fazer prova, para fazer audições. Ter conseguido terminar também o mestrado foi uma vitória, porque é muito complicado, é muita coisa para estudar, você está numa segunda língua, é uma língua que não é sua, né? É um país totalmente diferente, o jeito de fazer faculdade nos Estados Unidos é muito diferente de tudo aqui, né? Claro, é outra cultura, é outro país. Então foi uma experiência muito fantástica. Eu tive a oportunidade de ter aula com grandes professores e, e tive colegas musicistas incríveis. Então essa gravação que vocês vão ouvir e assistir agora é de um dos recitais que eu tive que fazer para conseguir o diploma, né, de mestre em música lá da UMass, Universidade de Massachusetts. E aí o vídeo tem plateia junto, então tem alguns ruídos assim, mas foi bem interessante também. Eu queria deixar isso também para vocês que para a gente conseguir na área de música, né, para você conseguir um diploma de mestrado em performance, você tem que cumprir é uma agenda muito difícil, assim, nesses 2 anos eu tive que fazer 3 recitais. Então, a próxima peça que nós vamos mostrar agora é uma peça de um compositor francês chamado Claude Bolling, que hoje ele está com 90 anos, nasceu em 1930, e ele sim foi um prodígio. Com 14 anos ele já tocava jazz profissionalmente, com grandes nomes do jazz. E essa peça que ele compôs chama-se Barroco e Blue. Então ele fez uma mistura de estilo barroco com o blues. Então é muito interessante. A formação dessa peça é piano, flauta, contrabaixo acústico e percussão. Então eu acho que vocês vão gostar. Como eu falei, é uma mistura, é uma brincadeira que ele faz com uma linguagem mais tradicional do barroco, com uma outra linguagem do blues, né? Que é meio improvisatório. Então, é uma peça muito legal de se ouvir e eu fiz com 3 colegas meus americanos, que é o Jared, da percussão, o Lewis, do contrabaixo, e a Emily, da flauta.
Nossa, Breno, que fusão magnífica deste compositor de ter algo entre o barroco e o blues, dando originalidade à composição. Um brilhante trabalho e uma brilhante execução também. Os parabéns. Obrigado. Breno, nós aqui do Sarau Química em Arte queremos muito agradecer sua presença aqui hoje conosco, de compartilhar a sua história de vida, a sua experiência enquanto músico, enquanto ser humano em sua vida, e também de toda a sua musicalidade e conhecimento técnico na área musical. Então, nosso muito obrigado, Breno, e gostaríamos também que você deixasse para todos que estão nos assistindo hoje aqui no Sarau Química em Arte uma mensagem. Martinho, primeiramente, eu agradeço novamente pelo convite. Eu achei muito legal essa iniciativa de vocês. Química em Arte, né, já é super interessante, porque eu acho que a gente está vivendo um momento em que a gente tem a interdisciplinaridade, né? Você vê curso de Química, mas tem arte, e eu acho que é isso mesmo. Eu achei isso bem interessante, me chamou a atenção. Eu acho que não tem, a gente tem que né, aprender a fazer essa troca com outras áreas, né? Eu acho isso muito rico. Parabéns para vocês por essa iniciativa. Eu achei muito bacana. A mensagem que eu deixaria para todos aí que estão nos ouvindo hoje é que uma coisa uma palavra que a gente tem ouvido muito, né, nessa pandemia é resiliência, né? E meio que essa palavra, que inclusive veio da área da engenharia, eu acho, né? A resiliência está sendo tão usada que acabou ficando banal, mas a gente não pode esquecer do significado disso, né? Eu acho que a gente está vivendo um tempo muito difícil para todos nós, é desafiador demais, a gente se vê privado, né, de ir para os lugares, de encontrar com os nossos parentes, nossos, enfim, amigos. Mas eu queria dizer que em tudo, eu não quero romantizar de maneira nenhuma, né, essa dificuldade, né, esse problemaço que a gente está vivendo, que é essa pandemia, mas eu acho que em tudo a gente tira lições, entendeu? E acho que a gente pode tirar proveito mesmo em situações difíceis. E o que eu queria deixar era isso. Eu aprendi muita coisa nessa pandemia, aprendi com muitos colegas, troquei informações e conhecimento com tanta gente. Então, perdi pessoas na minha família, né, por causa do Covid, infelizmente. Mas eu consigo ver e enxergar que a gente pode fazer das dificuldades algum momento de crescimento, até mesmo de perder alguém que a gente ama. A gente cresce com isso, a gente começa a valorizar mais as pessoas, de repente, né, ao nosso redor. E também no nosso conhecimento, na nossa vida, em outras áreas da vida, né? Então a gente vai ter dificuldades nessa vida, né? E que a gente possa tirar uma lições, né, aprender alguma coisa com tudo, crescer de alguma maneira. Não estou dizendo aqui que eu sou um super resolvido, assim, que eu tiro lição de tudo, não é isso, mas assim, todos nós estamos na mesma situação, né? Claro que cada um com a sua realidade, mas eu acho que a gente pode sim tirar alguma coisa, a gente tem que aprender a tirar alguma coisa positiva até mesmo das dificuldades. Então é isso, seria isso, e obrigado a todos por esse momento aí compartilhado. Então, novamente, muito obrigado, Breno. Um grande abraço. E em outra oportunidade, nós com certeza estaremos juntos aqui no Sarau Química em Arte. Um grande abraço e fiquem bem. Grande abraço. Hoje no Sarau Química em Arte tivemos a presença ilustríssima do professor Breno Lima, da UTFPR Campus Curitiba. Na próxima sexta-feira teremos mais um Sarau Química em Arte. Se inscrevam no nosso canal e fiquem bem.